Olá, você que está acompanhando o Central de Dicas aqui no site e no YouTube da Central de Concursos. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou aqui de volta trazendo mais um professor para dar muitas dicas e orientações para todos aqueles que vão participar do concurso para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJSP. Hoje nós vamos falar sobre direito constitucional e quem vai ensinar como estudar essa disciplina e apontar quais são os assuntos que mais caem em provas para o TJSP é o professor Marco Almeida, que leciona aqui na Central de Concursos. Tudo bem com você, mestre? Obrigado por aceitar participar desse especial tão importante aí para os candidatos do concurso de escrevente do TJSP. Olá, Luiz. Eu que agradeço o convite. Fico honrado com o convite aí feito por você, pela Central, né? Quero dar um salve aí para todos os candidatos, concurseiros. Eu sou concurseiro desde 2004, já tive meus méritos, né? À custa de muita luta, mas vale a pena o esforço, né? Fico honrado com o convite e vamos fazer o melhor aí para que os candidatos também alcancem seus objetivos, né, Luiz? Tenho certeza que a gente vai conseguir aqui ajudar muitos candidatos a obterem a tão sonhada aprovação nesse concurso para escrevente do TJ de São Paulo. E, mestre, vamos aqui iniciar falando sobre qual é a melhor maneira de estudar direito constitucional para o concurso do TJ de São Paulo. Mais do que isso, quais são as falhas que um candidato não pode cometer ao estudar para um concurso como esse do TJ e ao estudar a disciplina especificamente de direito constitucional? Bom, ótima pergunta, Luiz. Então, as falhas que geralmente eu vejo em sala de aula, que meus alunos comentam comigo, é a falta de revisões periódicas e de ter mais de um material, né? Isso eu sempre coloco para os meus alunos. Você não pode estudar unicamente por um material. É por isso que tem o material escrito, que tem as aulas, que tem os cadernos de questões. Então, é fundamental que o aluno tenha uma rotina de estudo. Parece óbvio, mas quando eu me adequei a esse tipo de conduta para estudar, é como se fosse uma dieta. Para obter resultado, você tem que cumprir aquele ritual de estudos. Isso envolve ter mais de um material e você, em cima desses materiais, construir o seu material. Beleza? E o que eu sempre fiz e sempre dou dica para os meus alunos é que a aprovação no concurso, ela requer também revisões periódicas. Se você não puder revisar, o ideal seria revisar a matéria 2 vezes por mês, mas muita gente não tem tempo. Na pior das hipóteses, a cada 3 semanas, se você rever a matéria, você vai ficar sempre com o assunto fresco na mente, né? Porque não é só decorar, é memorizar, entender o conteúdo. A partir do momento que você começa a fazer revisões periódicas, muitos daqueles assuntos vão ficando familiares para vocês, né? Para os candidatos. Então, e aí vai ter coisa que você já revisou tantas vezes que você vai dar um espaço mais longo de revisão. Aí você vai só enxugando. E tem um professor, William Douglas, que até eu admiro também o trabalho dele. Ele falava que você fazendo isso, você vai enxugando a matéria. O que é isso? Cada vez que você vai revisando mais, você vai revisando menos conteúdo, porque muitos daqueles vão ficando familiares para você. E outra coisa extremamente importante que eu não vejo muitas pessoas fazerem e que para mim foi muito importante, Luiz, é você responder questões, mas não é só chegar lá, marcar que você achou que é certo e depois corrigir o gabarito e tchau. Não, não é assim. Você tem que responder. Geralmente, as questões do VUNESP são de 5 alternativas, né? Você tem que responder no caderno de questões alternativa por alternativa. Por que essa está errado? E anotar na própria questão. Isso é uma maneira de aprender que eu chamo de aprender na prática. É a mesma coisa de você estudar direito, fazer o curso da OAB e nunca ter advogado, nunca ter entrado na sala de audiência. Quem já fez estágio, quem já fez a prática, já construiu algumas peças, você tem outra visão na hora que você chega no mercado. Então, o candidato, quando ele resolve questões alternativa por alternativa, você vai aprender de fato o conteúdo e você já vai ficar familiarizado com a banca examinadora. Porque eu acho o VUNESP, Luiz, eu acho o VUNESP uma banca muito justa,
principalmente para os candidatos que não são formados em direito, porque existem bancas que privilegiam, digamos assim, quem está fazendo o curso de direito já é formado em direito. O VUNESP não. Ele tem uma prova chamada de literalidade da lei, pelo menos para esses cargos de Polícia Civil, Polícia Militar, TJ, né? Então, se você fizer essas revisões periódicas com resolução de questões ponto a ponto, alternativa por alternativa, por que as 4 estão erradas? Onde está o erro dessas 4 aqui? Onde estão os erros das 4? Né? E aí você vai ver como que vai ter um upgrade, né, no seu conteúdo. Isso aí vai memorizar. É um erro que... É uma falha, não vou dizer um erro, né? Muitas vezes por falta de experiência. De experiência. E realmente uma tática bem interessante de ser adotada, né? Porque a partir do momento que você consegue entender por que aquela questão está errada, né? Você começa a fixar aquele conteúdo. E por que aquela está certa, né? Você começa a entender ali os meandros, às vezes foi a utilização de uma palavra que a banca colocou que mudou, né? A assertiva ali da questão, né? Bem interessante essa tática, muito boa aí para ser utilizada aí pelos concurseiros que estão aqui acompanhando o nosso Central de Dicas. Mestre, no concurso passado para escrevente do TJ de São Paulo, Direito Constitucional fez parte do bloco 2 da prova, né, que contou com 40 questões, mas que incluía também direito administrativo, direito penal, processo penal e processo civil, né? O senhor lembra efetivamente quantas questões foram de direito constitucional da última prova? E você acredita que a prova atual vai trazer o mesmo quantitativo? Fala um pouquinho isso para a gente. Pois é, Luiz. Então, a última prova, em 2018, ela teve 7 questões, né? Foram 7 questões de direito constitucional, de 40 de direito, 7 questões. E, desde 2010 até hoje, oscilou entre 7 e 8. 7 e 8 de direito administrativo, 7 ou 8 de direito constitucional. Para mim, é o que eu falo para os meus alunos, direito constitucional é o conteúdo mais enxuto por ter quase 20% das questões de direito. É o menor assunto do conteúdo de direito. Constitucional e administrativo são os conteúdos menores e que tem mais questões. Para você ter uma ideia, direito penal pode ter 4 questões e o conteúdo é maior do que o de direito constitucional. Processo civil, o conteúdo é imensamente maior e tem menos questões do que direito constitucional. Na última prova foram 7, na penúltima foram 7, nas anteriores 8. Então, oscilou entre 8 e 7 questões, né? Então, assim, e é um conteúdo muito pequeno, Luiz. Para você ter uma ideia, são os artigos da Constituição, artigo 5º ao 13, 37 ao 41 e artigo 92, que é um artigo muito pequeno e é muito cobrado na prova. Então, ali fala quais são os órgãos do Poder Judiciário, né? Se você sabe quais são aqueles órgãos, você tem mais de 80% de chance de ter uma questão acertada na prova. Então, é um conteúdo muito pequeno para quase 20% da prova de direito. É isso que eu ia comentar. Você acredita que o conteúdo programático vai ser mantido? Você não acredita que possa ter alterações, ampliar esse conteúdo? Realmente, se você pega o conteúdo de direito administrativo e direito constitucional, você vê que, aparentemente, né, o conteúdo não é grande. Né? O que é um fator muito positivo para os candidatos, né, professor? Você acha que esse conteúdo, então, vai ser mantido? Eu creio que sim. O VUNESP é uma prova assim, muito previsível. É bem elaborada, entendeu? Mas é um conteúdo previsível. Por exemplo, de 2010 para cá, não alterou em nada o conteúdo. Teve alteração no texto da Constituição. Sim, aí tem que ficar atento à atualização, né? O candidato tem que ficar atento às atualizações. Então, por exemplo, eu sempre recomendo, tem esse caderno de questões da Central de Concurso, que tem as provas de 2010 para cá. E a própria Central se encarrega de atualizar as questões, o conteúdo que já foi retirado, aquela questão é retirada desse conteúdo. E aqui, é igual eu falei para você, fica até mais fácil de você responder as questões e comentar alternativa por alternativa. Então, é essencial que o aluno tenha um caderno de questões, né? Assim, para mim é indispensável, é imprescindível, né?
que tem assim um caderno de questões. Eu não creio, que eu acho muito improvável que o VUNESP altere o conteúdo ou a quantidade de questões, porque em quase 10 anos oscilou entre 7 e 8 questões de direito constitucional. Mestre, o programa é um programa basicamente bastante reduzido, como você mesmo já colocou, né? Mas e a prova da VUNESP? É uma prova fácil? É uma prova que tem um nível médio de complexidade, um nível alto de complexidade? Porque às vezes o conteúdo pode ser pequeno, né? Mas a banca pode caprichar nesse conteúdo e tornar a prova extremamente complexa. Qual é o perfil dessa prova da VUNESP? Você já falou aí basicamente que a VUNESP prioriza a letra da lei, né, em Uhum. detrimento da doutrina, jurisprudências e tal. É isso mesmo? Qual é o perfil? É uma prova fácil, média, difícil? Como é que você classifica essa prova elaborada pela VUNESP, tendo com base os outros anos, né, de provas aplicadas para o TJ? Eu classifico como uma prova não muito difícil, de dificuldade média para Média. difícil, de médio para mais, entendeu? Pelo salário que oferece. O concurso do TJ oferece um salário bruto de mais de R$ 6.000, né? Para exigência de nível médio apenas. Então, tem muitos cargos no Poder Executivo de São Paulo que exigem nível superior e ganha pouco mais da metade disso. E o conteúdo é imensamente maior. E a prova é mais complexa. O VUNESP, nos editais até hoje, para o TJ, não exigiu jurisprudência e pouquíssima doutrina. Cobra mais uma coisa de doutrina no direito penal, tem mais casos concretos para você interpretar, mas no direito constitucional tem se limitado ao texto da lei, entendeu? Então, o que é que eu já analisei nessas provas do VUNESP? De 7 a 8 questões. Tem mais ou menos uns 20% que são questões fáceis. Todo concurso é assim. Oscila de 20 a 30% questões de nível mais elevado, né? Uns 20 a 30% de questões mais fáceis. E o restante de questões de dificuldade média. Mas a dificuldade do VUNESP, nesses casos, ele coloca mais em detalhes tão sutis que a pessoa passa, né, que aquilo ali passa despercebido pelo candidato na hora do concurso. Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma questão de servidores públicos. Estava falando lá que o servidor público só pode ser demitido por um processo e que esse processo prescinde de contraditório e ampla defesa. Ou seja, parece que é uma coisa assim, a palavra deixou o candidato meio que, né? E não prescinde, é imprescindível o contraditório e ampla defesa, quer dizer, não se dispensa, prescinde a dispensa. Então, muitas vezes, uma questão mais difícil, eles colocam uma palavra. Outra lá que fala de uns crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. São 4 crimes que tem lá no artigo 5º. E lá o VUNESP colocou esses 4 crimes, colocou lá o nome dos crimes, tráfico, terrorismo e tal, e colocou assim, esses crimes são suscetíveis de graça ou anistia, são inafiançáveis e tal, tal, tal. Então, muitas vezes está num detalhe tão sutil, né, que é por isso que o aluno tem que responder questão e tem que responder alternativa por alternativa, que você vai ficar ciente dessas nuances aí da prova do VUNESP. Ela é uma prova com muita sutileza, entendeu? Então, a dificuldade, eu acho uma dificuldade média para o salário. Mas a nota de corte também, Luiz, É em alta. contraponto, aumenta um pouco por causa disso. Mas ela não privilegia ninguém. É uma prova que equaliza, né? E que equaliza todos os candidatos. Coloca todo mundo na mesma caixa. Não tem rei, rainha e peão. Todo mundo pode entrar em pé de igualdade na prova do VUNESP, né? Até mesmo quem não estudou direito, né? Porque tem muita gente que acha, não, vou Sim, participar de concurso para tribunal, mas eu não sou formado em direito, eu só tenho ali o nível médio, eu não tenho informação, nunca estudei. É possível, sim, aprender direito para concurso público fazendo um curso preparatório, não é isso? Não há grandes dificuldades, não é isso, mestre? Mesmo para quem não tem aí uma formação em direito.
Ah, com certeza. São inúmeros, inúmeros os alunos, né? A Central, no último concurso, foram mais de 400 aprovados. Em sua imensa maioria, não tem formação superior e nem formação em direito, né? São pessoas que estavam ali é, em pé de igualdade com os demais, porque muitas vezes a pessoa, eu mesmo, eu sou formado em direito, tenho um mestrado, estou fazendo um doutorado, mas quando passa de informática, matemática, já é um calo no meu sapato que desequilibra me desequilibra em relação aos demais candidatos. Então, a prova do VUNESP, ela não coloca as questões de direito como maioria, para você ter uma ideia, são 40%. O concurso do TRT que eu fiz eram 40 questões de direito pesadas, uma questão subjetiva de direito, né? E 20 questões de português, informática e matemática. Então, e as de direito têm peso 3 e as outras peso 1. Então, privilegia demais, né? Apesar do meu cargo ser de direito, mas no cargo de nível médio do TRT também é assim. Tem 40 de direito com peso 3 e as outras com peso 1. Então, já desequilibra para quem já privilegia quem é estudante de direito. E o TJ não. Coloca todo mundo no mesmo patamar. Perfeito. E, mestre, conhecendo o perfil da prova da VUNESP, quais são os assuntos de direito constitucional que o senhor acredita que tem mais chances de cair na prova para escrever deste ano, né? E que, por isso, merece sim a atenção dos candidatos quanto a esses temas? Olha, Luiz, o que eu tenho observado nas provas, pelo menos dos últimos 10 anos, é o seguinte: tem dos artigos que são cobrados na prova, 4 artigos são maiores. O artigo 5º da Constituição, ele tem 83 itens, né? Tem a cabeça do artigo, 78 incisos e 4 parágrafos. O artigo 7º da Constituição, o artigo 37 e o 40 são artigos maiores. É tanto que do artigo 5º, geralmente são 2 questões ou 3. São grupos, são assuntos tratados nesse conteúdo do VUNESP, e o VUNESP sempre coloca uma questão, pelo menos, de cada conteúdo. Então, o artigo 5º, ele fala de direitos individuais, direitos e deveres individuais e coletivos. Do 6º até o 11, ele fala de direitos sociais e direitos trabalhistas, direito de sindicato, direito de greve e tal. O 12, ele fala de nacionalidade, quem é brasileiro nato, naturalizado, quem é quase brasileiro e quem é estrangeiro. O 13 só é um bem pequenininho, só fala dos símbolos nacionais, bandeira, hino, selos e armas. O 37 até o 41 fala só de servidores públicos. Geralmente caem 2 de servidores públicos. Entendeu? E o 92, como é um artigo muito pequeno, só fala assim, a estrutura do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro tem os seguintes órgãos. Aí tem ali. Então, o artigo 5º, por ser o maior, ele tem mais de uma questão, geralmente. Eu já vi prova com 4 questões de artigo 5º, né? E uma questão dos outros temas. Pode ter certeza que uma ou duas do artigo 5º da Constituição vai cair. Uma de nacionalidade, que é o artigo 12, que é um pouquinho complexo, ela é cheia de nuances também, né? Que vai falar quem é brasileiro nato. Você pode ser brasileiro nato de 4 maneiras, né? Uma pelo critério do nascimento, 3 pelo critério de consanguinidade. Quem é brasileiro naturalizado, quem é quase brasileiro. Então, é muito detalhe no artigo pequeno. Tem cargo público que é exclusivo de brasileiro nato, naturalizado não pode exercer. Então, uma questão disso, com certeza terá. E servidores públicos, como são vários artigos, 37 fala de concurso, fala das regras gerais de servidores públicos, 38 fala de servidor público, quando se candidata para um mandato político, ele não vai perder o cargo, ele só pede um afastamento para exercer o cargo, se for vereador pode acumular. 39 fala do sistema remuneratório, 40 fala do sistema de previdência, porque o servidor do TJ não é, a previdência dele é própria, né? Não é INSS, por exemplo. Se a pessoa trabalha no INSS, não, trabalha no setor privado, passa no concurso do TJ, por exemplo, vai ser servidor estatutário, ele vai migrar para um novo regime de previdência. O artigo 40 fala disso. O artigo 41 fala da estabilidade no serviço público para alguns cargos, não são todos, mas alguns cargos têm estabilidade após 3 anos, né?
Então, como são muitos temas de servidores públicos, uma ou duas questões. E o artigo 92 não cai em toda a prova, mas eu estudaria todas as vezes, porque é um artigo muito pequeno, e se cair uma questão, é uma questão dada, né? É uma questão dada. Então, assim, o VUNESP foi muito inteligente nessa prova, na maneira de fazer essa prova, porque ele não despreza nenhum artigo, né? Pelo menos nenhum grupo de artigo. E outra coisa que eu sugiro, Luiz, só para complementar, é que o aluno, é igual eu falei, tem que ter mais de um material. Primeira coisa, você ir lá no site do planalto.gov.br, copia e cola, coloca lá Constituição, texto compilado e tal. Copia e cola artigo 5º ao 13, 37 ao 41 e artigo 92. E já deixa nas folhinhas de sulfite, para você ir lendo a lei, a letra da lei mesmo. Entendeu? E o que você não entender, você vai para a apostila. A apostila da Central comenta item por item. É um material completo, né? Então, você vai lá e comenta e vê o item que você não entendeu. Então, você tem que ter mais de um material. Quando você vai para a aula, você já vai revisar esse material, né? E depois que você vai responder questão e revisar e ter revisões periódicas, é a receita do bolo, né? Exatamente, mestre. E algum assunto menos cotado, que não costuma assim, ser tão explorado pela VUNESP, mas que você acredita que possa ser uma surpresa nessa prova desse ano? Olha, eu creio, um tema que eu vi poucas questões no VUNESP foi do artigo 40, que fala do sistema de previdência dos servidores públicos. Estão excluídos alguns grupos. Servidor público estatutário é aquele que tem estabilidade no cargo. Esse servidor tem regime próprio de previdência. E essa previdência foi totalmente alterada, do servidor não foi totalmente, mas foi alterada em 2019. A reforma da Previdência atingiu os dois sistemas de previdência que nós temos: previdência do setor geral, né, que é o INSS, e previdência própria dos servidores. Então, eu não vi questões do artigo 40, e pode ser que cobrem, né, questão desse artigo 40 da Constituição, que trata da previdência do servidor público, que foi alterada em 2019, né, pela questão. Mas nós não podemos desprezar nenhum artigo. Por isso que é bom a pessoa ter esse caderno de questão que tem na Central. Eu achei uma sacada muito boa isso aí, porque você tem a oportunidade de responder todas as provas na íntegra. E não vai se preocupar com questão desatualizada, porque as que estão desatualizadas, a própria Central se encarrega de riscá-las do material. Exatamente. E até o que eu ia comentar, de repente alguém que ainda não teve acesso a esse caderno da Central, né, e vai estudar de uma outra forma, resolver prova anterior é, de fato, fundamental na preparação. Mas, assim, é preciso fazer um corte temporal, ou seja, só revisar questões de um determinado período para cá, porque houve atualizações na legislação, ou não há muita essa necessidade em relação ao concurso para escrevente do TJ de São Paulo? Nós já tivemos algumas alterações, Luiz, principalmente o Código de Processo Civil, né? Processo Civil são várias questões da prova. Ele foi alterado, né? Em 2015 foi mudado. A gente tem um novo Código de Processo Civil. É uma matéria imensa. Então, o que eu sugiro? Que se o aluno for responder questão por conta própria, ele tem que ficar atento à atualização da legislação. Mas eu acho mais prático e até mais inteligente que você pegue um material que já foi feito por pessoa especializada, que já vai estar com a legislação atualizada, né? Então, quando você vai ver as questões aqui desse caderno de provas aqui da Central, as questões do Código de Processo Civil anterior, nem tem. Eles riscaram, coloca o código que foi revogado e tal. Você não vai ver aquelas questões lá, nem para você tentar se confundir. Entendeu? Então, quando você compra um caderno de questões, aquelas questões já estão atualizadas. E tem alguns sites de resolução de questões também que eles colocam questões atualizadas. Você tem que ficar atento para isso. Mas o que eu dou a dica? De 2015 para trás, não resolva questões de processo civil. Mas, Né? especificamente de direito constitucional. Pois é. De direito constitucional, a gente teve poucas alterações em relação a isso. Teve uma alteração em 2016 no artigo 7º, que ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos, né?
os domésticos passaram a ter 25 direitos trabalhistas, que eles tinham bem menos até 2005. Houve uma alteração na Constituição também em relação à idade da assistência em creche para a escola. Antes, o Estado garantia assistência em creche para a escola até os 6 anos de idade. Hoje é até os 5 anos de idade, mas só que isso já é uma alteração mais antiga. Também em 2015, houve alteração no artigo 6º da Constituição, que incluiu o transporte público como um direito social, que não era. Então, se você está respondendo uma questão de direito constitucional anterior a 2015 e é de artigo 6º da Constituição, direitos sociais, cuidado que teve uma alteração, né? Eram 10 direitos sociais, hoje são 11, porque teve uma emenda constitucional acrescentando um direito social. Também em 2019, a reforma da Previdência fez alterações no artigo 37 da Constituição e no artigo 40. Então, basicamente, foram essas as alterações, né, que foram feitas na Constituição num período mais recente aí para os candidatos, né? Então, é interessante que tenha um material produzido por quem está antenado com isso. Porque se a gente for responder questão por conta própria, a gente pode correr o risco de estar respondendo uma questão desatualizada. Assim, a gente está vivendo um momento bem singular, né? No Brasil e no mundo por causa da pandemia, né, do novo coronavírus, né? Assim, há hoje um grande volume de pessoas, né, que está estudando, que está trabalhando home office, né? E as pessoas, a gente imagina, se no home office, né, não, a gente vai ter mais tempo, né? Vai ter mais tempo para fazer as coisas, e a gente está percebendo no dia a dia que não é bem assim, muito pelo contrário, né? A gente, além de trabalhar home office, tem a questão dos afazeres de casa, né? A família está por perto, né? É difícil estudar, porque às vezes você está numa casa que às vezes não é muito grande, você não tem como, né? Você ter um ambiente só para você estudar. Muitas vezes aquele computador que você está utilizando para o estudo também está sendo utilizado para a criança, para o filho ter que estudar também, né? Então, assim, aquela sensação de que talvez a gente tenha mais tempo para estudar, né? Estando fazendo um trabalho home office, estando em quarentena em casa, não indo para o trabalho, e até mesmo tendo aquela dificuldade de estudar no curso preparatório presencial, né? Muitas vezes o candidato está tendo que estudar via aulas online, né? Então, a questão da organização passou a ser uma coisa muito importante, né, para o candidato, sobretudo nesse período, né, que a gente está vivendo muito singular por causa da pandemia. Então, minha pergunta para você é a seguinte, Mestre: como conseguir se organizar para conseguir estudar adequadamente para esse concurso, tendo em vista todas essas questões que eu coloquei, família em casa, filho em casa, né? Falta de computador, às vezes, que você vai ter que dividir o computador com a esposa que também está trabalhando, com o filho que está tendo aula. Como conseguir se organizar e fazer com que se tenha um bom desempenho na preparação para esse concurso tão importante como é o do TJ? Excelente pergunta, Luiz. Então, quando a pessoa tem filho pequeno que utiliza o computador, ou até filhos adolescentes mesmo, que utilizam o computador, ou que a outra pessoa da casa também se utiliza, né? O ideal é você estabelecer uma rotina para você. Você tem que ver que você está fazendo uma preparação para uma Olimpíada. O atleta de Olimpíada, ele acorda muito cedo, tem uma alimentação, ele abre mão de muita coisa para poder alcançar o objetivo dele, né? Nos meus primeiros concursos, eu acordava, na época eu era casado, eu acordava muito mais cedo do que ela, porque a gente trabalhava em casa, né? E geralmente ia tirando a atenção e tal. Eu deixava o tempo que sobrasse para eu poder estudar durante o dia. Eu acordava muito cedo, já estudava logo 2 horas, né? Antes da pessoa acordar. Se você puder acordar mais cedo que seus filhos, né? Estabeleça uma rotina de acordar mais cedo, vá estudar em silêncio, né? E tenha materiais opcionais, né? O computador hoje é de fundamental importância, é imprescindível, digamos assim, né?
Mas também não é o único material. Se você tem a apostila, enquanto você está tendo a oportunidade de estudar com o computador, imprima o que você puder imprimir, né? Compre material escrito, também hoje é muito fácil você adquirir, chega em casa para você, né? Então você coloque uma rotina que vai ter um desencontro de horários. Você vai sair do horário de pico, vai sair da aglomeração de dentro da sua casa, digamos assim, né, Luiz? Então, é uma coisa muito importante também. O tempo que você se dedica para estudar não precisa ser o dia todo. Quem tem o dia todo e pode, ótimo. A gente tem que ter na cabeça o seguinte: ler é diferente de estudar. Eu sempre prezei muito isso. Às vezes a gente está lendo uma coisa, tem barulho na casa, tem tudo, e você está vendo o conteúdo ali e demora um mês para ver de novo. Você já esqueceu tudo. Aí a pessoa se desmotiva, se acha um incapaz, um perdão da palavra, se acha um burro, né? De estar lendo e não estar entendendo nada. Mas se você estiver só lendo, você não vai entender mesmo. Se você tem uma hora para estudar, dedique essa hora fazendo um resumo, respondendo questão daquele assunto, sabe? O primeiro passo que eu sugiro é tente fazer um resumo do conteúdo todo. Direito constitucional é pequeno, dá para você fazer um conteúdo, um resumo, em pouco tempo, em poucas semanas, e daí em diante você vai rever o resumo e responder questão. Rever o resumo e responder questão. Você não vai precisar de muitas horas para isso, né? E dá para você intercalar as disciplinas. Quem tem 2 horas para estudar por dia, tá ótimo. Quem tem mais, maravilha, entendeu? Agora, eu sugiro que a pessoa estabeleça uma rotina diferente das demais pessoas da casa, né? Ou muito tarde da noite ou muito cedo, né? Por mais que seu filho seja hiperativo e tal, ele não vai acordar 4 da manhã, né? E se você está de home office, acorde 4 da manhã, 3h30, estude 2 horas, depois você dorme lá durante o dia um pouco, tira um cochilo. Já fiz muito isso. Quando eu estava fazendo minha dissertação do mestrado, eu estava fazendo isso. Eu acordava muito cedo, fazia o que eu tinha que fazer, e aí depois, durante o dia, eu trabalhando em home office também, que foi na pandemia que eu terminei, e aí eu tirava um cochilo à tarde, no meio do home office, uma hora e pouco, e aí fui adequando a minha rotina, né? Dá para a gente fazer isso. E são sacrifícios momentâneos, mestre, né? Com Porque certeza, depois, esse sacrifício todo, você depois, quando você conquistar sua vaga no TJ, você vai olhar para trás e vai falar, porra, valeu a pena, né? Já aconteceu com você, você é servidor do TRT, não foi isso? Não é isso, mestre? com, É, com, hoje, você olhando o seu sacrifício, valeu a pena, não foi? com certeza. Olha, Luiz, eu tenho muito orgulho de dizer, eu fui caminhoneiro durante muitos anos, né? E eu comecei a estudar por intermédio da minha mãe. Roubaram meu carro, fiquei sem opção de trabalho. Meu único que eu consegui comprar um caminhão, meu pai me ajudou e tudo, foi com 18 anos. Então, concluí ensino médio, fui para a estrada, empolgado com aquilo ali. Viajei durante mais de 10 anos. Aí, quando eu tinha 28 para 29 anos, roubaram meu carro e eu não tinha um patrimônio fixo assim. Aí eu fiquei sem pé, sem chão, nunca encontraram meu carro e tal. Aí minha mãe falou: agora você vai voltar a estudar. Você sempre gostou de estudar, se empolgou com o caminhão. Minha mãe forçou, minha saudosa mãe. E aí fui para a faculdade. Aí eu comecei a me despertar para estudar para concurso. Foi com muita dificuldade. Eu não tinha dinheiro para comprar material, até para fazer meu primeiro concurso. Minhas irmãs fizeram uma vaquinha, que a prova era na capital. Eu morava na Bahia nessa época. Fui lá, fiz a prova, fiz uma ótima prova, anularam o concurso, tive que fazer outra vaquinha, ir lá fazer de novo, né? Mas assim, cada minuto que eu dediquei valeu muito a pena e foi tudo com muito sacrifício. Não foi fácil, né? Hoje, assim, eu falo, eu tenho orgulho de falar se eu encontrasse aquele cara que roubou meu carro, eu ia dar uma garrafa de champanhe para ele, né? Depois que ele fosse solto, é lógico, né? Que é de 4 a 10 anos apenas. Mas Deus escreve certo por palavras tortas, né? É. O caminho, né, você não imaginava, né? O que para você foi um revés, na verdade, foi a sua sorte que te colocou no caminho certo. Foi uma mudança de cativeiro, como diria na Bíblia, né? Exatamente. Então, Luiz, e depois disso,
o meu primeiro concurso foi assistente de promotoria, que é bem parecido com esse do TJ. É um bom salário, era um cargo de nível médio. Aí eu vi que concurso valia a pena, que muita gente pensa, concurso é tudo carta marcada, isso não existe. Gente, eu não era nada naquela fila do pão ali, nada. Eu só era um cara esforçado que queria muito passar no concurso. E foram poucos meses, Luiz, foram mais ou menos uns 8 meses entre o meu início e aquela primeira aprovação. Aí depois disso que eu vi que era possível e que só dependia do meu esforço, aí eu me empenhei. Meu primeiro concurso foi em 2004. De lá para cá, eu passei em 6. Eu passei para analista do TJ da Bahia, eu fui o 5º colocado, e eu passei em 4 concursos de oficial de Justiça Federal, 2 no TRT e 2 no TRF, no Tribunal Regional Federal. E foram boas colocações, assim. Eu falo porque dependeu de muito esforço, de muita... E você vai aprendendo como estudar ali no dia a dia, entendeu? Aí depois que eu vi que era tão possível, e eu sempre tive vontade de lecionar, muita vontade mesmo. Na faculdade eu era monitor e eu dividia aulas com o professor. Aí eu procurei a central de concurso, fiz o teste, fui aprovado, né? E tenho muito orgulho de pertencer a esse grupo, tenho muito orgulho mesmo. Quando eu recebo um e-mail de um aluno que foi aprovado, eu me vejo ali. Na minha primeira aprovação, eu estava numa lan house, eu só tinha R$ 1. Eu não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário, é um motivo de orgulho. Para pagar, para ver o resultado do concurso. Eu estava numa situação assim financeiramente delicada, digamos assim, né? Na Bahia chama de liso. Tava liso. Tava liso. Não, mas é Aí, assim mesmo. Aqui também no Rio também a gente fala assim. quando eu vi o 4º lugar naquele primeiro concurso, parece que meu coração saiu assim pela boca. Eu só sabia agradecer a Deus, chorei muito, agradeci muito minha mãe por ter me incentivado. E vale a pena cada minuto, Luiz. Só mais um incentivozinho que eu quero dar para o pessoal do TJ, além do ótimo salário. Hoje, pelas regras, você tem 50 dias, por exemplo, de férias. Você tem 30 dias de férias, mais 20 dias de recesso. Então, é um serviço que dá para você trabalhar bem, fazer uma boa prestação para a sociedade, né? Bem remunerado e tem uma qualidade de vida excelente, digamos assim. Bom, exatamente. Mestre, assim, já de antemão, já quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado, né, por participar desse especial do Central de Dicas aqui da Central de Concursos. E eu peço aí que você deixe uma última mensagem, né, para esses futuros candidatos aí do concurso de escrever do TJ de São Paulo, né, que é um concurso extremamente difícil, dada a grande concorrência, né? São centenas aí de milhares de pessoas participando desse concurso para escrever em TJ de São Paulo. Então, qual é a sua mensagem final para esse pessoal aí que ou já está estudando ou que ainda vai iniciar os estudos? Então, a minha mensagem é o seguinte: vale a pena persistir, né? O concurso do TJ ele tem muita rotatividade, por isso que vale a pena persistir. É um concurso que, em regra, é anual. Nessa pandemia, que teve uma pequena alteração, mas, em regra, é um concurso anual. Ele é dividido em 2. Por que tem muita rotatividade? Porque, como tem uma boa remuneração, muitos candidatos que são formados em direito fazem esse concurso para ter estabilidade e tempo de estudar para fazer concurso para juiz e promotor, delegado, para os outros cargos. Então, você vê muita exoneração, muito pedido de exoneração para assumir outros cargos. Então, é concurso com 500 vagas esse ano, no outro ano já tem mais 500. Então, assim, vale muito a pena por causa da rotatividade. Por várias vezes, o TJ chamou toda a lista de classificados, não só os aprovados dentro das vagas, toda a lista de classificados. E já teve vezes de antecipar o concurso porque não tinha mais candidato para chamar. Então, vale a pena persistir porque é um edital enxuto e com uma ótima remuneração. É um dos menores editais que eu conheço que paga mais de R$ 6.000. Verdade. Se não for o menor. Né? Então, eu me esforcei. Cada minuto que você vai se dedicar. Agora, você tem que saber estudar. Ler é diferente de estudar. Eu sempre gosto de repetir isso, Luiz. Ler é diferente de estudar. Estudar significa
analisar o material, fazer revisões periódicas, se possível, quinzenais, se não for possível quinzenal, a cada 3 semanas, mas faça revisões periódicas, respondendo alternativa por alternativa, né? Isso é o meio mais eficaz que eu conheço para chegar à aprovação no concurso público. O corte 80% não tem problema. Você só vai concorrer com você mesmo. Se você já revisou o suficiente e já respondeu questões suficientes para acertar mais de 80 questões, você já está dentro. Então, só depende de você. O meu concurso que eu fiz, Luiz, era uma nota de corte alta, mas eu fui buscar a nota de corte. Eu não fui ver se tinha 100 mil candidatos, 50 mil. Não fui ver isso. Se você focar na nota de corte, você fazendo revisões, você vai se motivando, você vai ver que é possível aprender a matéria. É possível aprender a matéria e é possível fazer em concurso, não tem mutreta. A prova do VUNESP. O VUNESP é uma das instituições mais sérias do Brasil. O Brasil é um dos países que é mais reconhecidos em matéria de concurso público. Quem dera se fosse assim nas licitações e contratos, né? Nossos concursos, 99% tem lisura. Eu faço concurso desde 2004, nunca ouvi falar de nenhum tipo de questionamento quanto à integridade do VUNESP. É uma prova íntegra, né? Carlos Chagas, uma prova íntegra. Lá, de vez em quando, em outras organizadoras, você já viu um ou outro problema de divulgação de gabarito, não, mas também não foram para muitas pessoas. Mas em relação ao VUNESP, você fique tranquilo, você não vai concorrer injustamente, você não vai estar sujeito a fraudes, né? Então, isso é importante que os candidatos saibam, até para se motivarem também. Né, Luiz? Verdade, perfeita aí essa colocação, mestre. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu quero também agradecer a todos que estão acompanhando o Central de Dicas e lembrá-los que vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para escrevente do TJ de São Paulo. Então, acompanhe o site da Central de Concurso, acompanhe o canal da Central de Concurso no YouTube, que vem muitas dicas e muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.